O puro não se pode exprimir pela simples lei da concorrência, precisamente porque o tesouro onde mergulham é infinito e inesgotável, que o tributo que dele sacam não lhe provoca a carência, que a sua separação é mais aparente do que real e que sendo solidários com o mesmo princípio são solidários uns com os outros, de tal modo que, cada um enriquecendo-se, enriquece todos os outros. Do mesmo modo, se há em cada instante um equilíbrio na distribuição dos bens materiais, o acréscimo dos recursos utilizáveis não pode, portanto, beneficiar um sem beneficiar todos os outros. E, no mesmo sentido, o equilíbrio entre as formas de ser no interior do universo é um efeito dos movimentos realizados por cada um deles. Assim, pode-se admitir, se o todo é uma soberana afirmação, que o desenvolvimento de uma das nossas potências faz aparecer, na nossa consciência e em todas as consciências, uma multiplicidade de potências correlativas, mas de modo algum privativas, como a aparição do azul na luz branca não destrói, de modo algum, nem empobrece, de modo algum, aquela, mas faz surgir nela um arco-íris indivisível e no entanto dividido. Sem dúvida, o caráter original de cada individualidade exige que ela mesma determine a sua própria vocação, através de uma participação cada vez mais perfeita no ser universal. Mas as relações incessantes das diferentes individualidades entre elas fazem com que o progresso realizado por cada uma não deixe qualquer outra indiferente. É para todas uma sugestão e um exemplo. Ajuda-as e, num sentido, obriga-as a descobrir e a realizar o seu destino particular. É pois bem verdade dizer que as lacunas da participação num ponto serão preenchidas algures, pois nada pode faltar ao todo. Mas depende de nós que o sejam mais cedo ou mais tarde, que isso seja graças a nós ou sem nós. O todo é semelhante ao espaço que está sempre presente, que é indiferente aos movimentos que o atravessam e onde todos os movimentos possíveis serão mais tarde ou mais cedo realizados. Mas a realização de um só de entre eles condiciona aquela de todos os outros. Assim cada ação livre convoca uma infinidade de outras. Mas, no mundo moral, mais não são senão propostas que podem ser acolhidas ou rechaçadas. Se o universo é semelhante a um feixe, pertence a cada um de nós aumentar e multiplicar indefinidamente as espigas. Mas uma fecundidade perfeita e sem cessar renovada encontra-se sempre em cada grão. 3. O tempo é simultaneamente a melhor das coisas e a pior. Se se supusesse o tempo abolido, abolir-se-ia com ele a nossa independência e a nossa vida espiritual. Pois o tempo aparta-nos do universo do qual fazemos parte. Permite que nunca com este coincidamos, senão no limite sem cessar variável do instante. Faz do conjunto do nosso próprio desenvolvimento uma espécie de mundo fechado, unido sem dúvida ao universo envolvente pelos laços mais estreitos, mas que no entanto não pertence senão a nós mesmos. Graças ao tempo, o pensamento modela uma imagem do futuro a qual fornece uma finalidade à faculdade de desejar, e a ação, assim que é realizada, torna-se, na memória, um objeto indefinido de contemplação. Mas, destacando-nos do todo para fundar a nossa individualidade, o tempo é a causa de todas as nossas misérias. Pois, desde que o ser concebe a sua separação, mesmo relativa, no que respeita ao todo, sente-se ao mesmo tempo pleno de audácia e de impotência. Reconhece as suas responsabilidades face ao futuro, e, como este futuro é sempre incerto, permanece ansioso diante dele, o mais das vezes, deixa-se seduzir por fins particulares que despreza, e é por esta razão que a recordação do seu passado se torna opressiva. Noutros termos, o tempo que é o meio no qual a nossa atividade se liberta, mas permanecendo ligada ao todo, torna sensível ao ser humano o que faz desta atividade quando, em vez de buscar o seu apoio na sua ligação com o todo, agrava o intervalo que dele os separa. Tornado então escravo de cada objeto, dissipa-se no jogo do sonho ou do desejo e depara-se com uma dupla decepção, quer seja quando,
Tendo posto a sua confiança em si mesmo, o acontecimento vem a contradizer a sua esperança, quer seja quando, deixando penetrar em si a ociosidade, pede a ordem do mundo que produza para ele o milagre de uma satisfação interior para a qual ele mesmo não colaborou. Entretanto, se é verdade dizer-se que, sem o tempo o indivíduo não teria existência, e no uso que faz desta independência por meio do tempo que pode conquistar a potência e a alegria, os objetos particulares, em vez de o reter e de o dissipar, aparecem-lhe então como uma manifestação do todo, do qual ele mesmo faz parte, e com o qual pode, graças à sua mediação, associar-se de um modo sempre idêntico e sempre novo. De tal modo que, se a finalidade da nossa própria vida está na união com o todo e se essa união não se pode produzir senão pela nossa atividade, seria necessário que o tempo realizasse de algum modo a nossa separação material, a fim de, correndo o risco de tudo perder, a nossa reunião fosse para nós uma conquista espiritual de todos os instantes. Assim, diremos que sem o tempo nada somos, pois nenhuma distinção pode ser operada senão por ele entre o todo e as partes que o formam. Mas, assim que o tempo aparece, um duplo caminho se abre diante de nós, podemos permanecer no interior do todo como uma parte no meio das partes. Estas mais não são para nós do que aparências variáveis, aprisionam-nos com elas nos laços da mais dura necessidade, o passado esmaga-nos com seu peso, o futuro fascina-nos com as suas miragens. Eis o primeiro caminho. Mas o tempo é também o meio da nossa libertação, e é o segundo caminho. A insuficiência de cada parte tomada em si mesma não convoca apenas uma perpétua mudança, manifesta também um parentesco e uma comunidade de natureza entre as partes, e, por consequência, entre cada parte e nós mesmos no interior do mesmo todo. Assim, reunimos-nos à unidade através da dispersão, não apenas apesar desta, mas, mesmo num certo sentido, por seu intermédio. Concomitantemente ultrapassamos as aparências para entrar em contacto com o ser por intermédio de um acto voluntário. A nossa liberdade encontra-se fundada, não sobre a negação de toda a determinação no mundo, mas sobre uma distinção, no mesmo mundo, entre duas espécies de relações, as relações das partes entre si, que são reguladas pelas leis mais inflexíveis, e as relações de cada parte com o todo, que nos obrigam a considerar esta parte como uma imagem do todo, uma chama que o todo alimenta, uma fonte que parece nascer de si mesma no momento em que o todo nela verte inesgotavelmente a potência que a faz ser. Longe de dizer que a necessidade e a liberdade, assim concebidas, permanecem opostas uma à outra, é necessário dizer, pelo contrário, que são inseparáveis, que são os dois nomes de uma mesma realidade. É porque as partes não se bastam a si mesmas, enquanto o todo onde se inserem goza de uma soberana independência, que a mesma parte sofre, como parte, constrangimento de todas as outras e participa na independência do todo, desde que ele se une. O determinismo e a liberdade são a face material e a face espiritual da própria autonomia do todo. Transpondo mais um passo, vemos que o tempo era necessário para que o pudéssemos ultrapassar a ele mesmo, por meio de um acto livre. Pensar o todo a libertar-se da servidão do instante. É mesmo num sentido produzir o advento do todo, se um todo não consiste numa justaposição de partes indistintas, mas no pensamento totalmente interior pelo qual uma parte, percebendo a sua própria originalidade, reconhece nela uma potência presente em todas as outras partes, a qual testemunha da sua identidade em cada uma delas e não pode animá-los senão pedindo a sua colaboração. 4. O indivíduo é escravo do tempo logo que a sua atividade enfraquece. O tempo aparece como a condição de toda a participação, das suas insuficiências e da sua reparação. Não pode, pois, aparecer senão como uma forma de existência própria dos seres particulares.
Não será surpreendente encontrar nele períodos de progresso e períodos de regressão e talvez mesmo uma espécie de complemento, em cada instante, dos ganhos e das perdas. Não haveria razão para guardar mágoa alguma no que respeita ao amor próprio, ao apercebermos-nos de que nenhuma das nossas aquisições é algo para o todo, se bem que possa ser proveitosa para os outros seres particulares. Indo mais longe, far-se-á uma dupla observação. A primeira é que cada um de nós não realiza sua essência senão na medida em que, ultrapassando os limites da sua natureza individual e renunciando a todo vínculo próprio, descobre em si uma graça sempre presente que, assim, encontra nele mais resistência do que docilidade, procura algures outras passagens, mas que, assim que o toca, o convida a comunicar com todos os que são, como ele, aptos a recebê-la. Nada retendo para si mesmos, unem-se a Deus, deixando prosseguir entre as coisas materiais esse jogo das causas e dos efeitos ao qual, na parte íntima do seu ser, se tornaram de algum modo estranhos. A segunda observação prolonga e completa a primeira. Pois, se o tempo é a forma da nossa experiência, deixamo-nos arrastar por ele, na medida em que a nossa atividade enfraquece e afrouxa, ultrapassa-mo-lo, na medida, pelo contrário, em que ela se concentra. Assim sendo, a estreiteza da participação obriga-nos a dilatar a extensão da duração para abranger o ser que, a cada instante, parece escapar-se-nos, ao passo que, contrariamente, a duração se restringe e se torna inútil para aquele que, desinteressado no que diz respeito a todos os modos, se vincula, em cada instante, ao princípio que os produz. Assim, é porque o tempo é subjetivo que cada consciência lhe fixa o ritmo acertando-o pelo intervalo que a separa do ser puro. Este ritmo é indefinidamente variado, mas não pode ser contraído na perfeição da unidade senão em certos pontos culminantes da nossa vida, dos quais não cessamos de decair, para de novo os atingir, pois o indivíduo não teve possibilidade de os encontrar senão ultrapassando-se a si mesmo e, se descobre uma atividade pura que triunfa do determinismo, é necessário que nada aguarde daquilo que acreditou ter adquirido, que renove indefinidamente aquilo que acredita possuir e que possa, em cada instante, tudo voltar a ganhar e tudo voltar a perder. 5. O instante é um meio de acesso ao presente eterno. Não é necessário sair do instante senão para entrar no presente. Censura-se a maior parte dos homens não querer viver senão no instante, como se o passado não deixasse no seu pensamento lembrança alguma, como se o futuro não cessasse de o surpreender por causa da sua incapacidade de o prever. Viver no instante é, pois, assim parece, viver insaciavelmente, deixar-se levar pelo curso dos acontecimentos, participar na mudança em vez de a dominar e recusar exercer essa prerrogativa essencial do espírito que, em vez de ceder, como a matéria, ao fluxo que a arrasta, tenta, segundo as suas forças, abarcar o conjunto do tempo, reter o passado que foge e antecipar o futuro, para o conformar, antecipadamente, aos nossos desejos. Ora se, como afirmamos, o ser finito não coincide com o ser total senão no limite evanescente do instante, e se é apenas nesta coincidência que podemos adquirir, com o ser, a potência e a felicidade, a doutrina que expomos não se torna na própria doutrina do instante, não nos devemos abandonar à instabilidade do devir, no momento mesmo em que buscamos um termo eterno e renunciar à obra característica do pensamento que há de ligar entre-se as etapas da duração, no momento onde, aprendendo este pensamento na sua essência, pretendamos levar o seu exercício até ao derradeiro ponto. Entretanto, o instante pode ser considerado sob dois aspectos, se mais não é do que um lugar de passagem entre dois estados particulares. Conduz-nos a rejeitar para o nada o que já não é mais e o que ainda não é, e não deixa nem fora de nós, nem em nós, objeto algum estável que possamos aprender. Então, aquele que quer viver no puro instante não o consegue, pois é expulso para fora de si mesmo, de um modo incessante,
pela mobilidade do tempo. Distinguir-se-á uma multiplicidade contínua e indefinida de instantes sucessivos. Faria das etapas da nossa vida não uma posse transitória, mas um abandono perpétuo. Como evitar então este desgosto que mais não é ele mesmo do que uma esperança frustrada? Mas o instante tem ainda um outro aspecto, pois é pela sua ligação com o instante que a percepção, a recordação e o desejo dão igualmente testemunho da sua realidade. Se a percepção parece aniquilar-se em benefício da imagem, se o objeto do nosso desejo não se converte em percepção, é o nosso corpo que é enganado. Deste modo, é verdade, o instante manifesta os nossos limites, mas porque é ao mesmo tempo o nosso ponto de junção com o ser, dado que é nele que se exerce um acto idêntico, cujo conteúdo se renova sem cessar, atesta também a eternidade actual, senão da nossa própria natureza, ao menos do seu fundamento espiritual. Nesta segunda interpretação, seria melhor dizer que se sai do instante propriamente dito para entrar no presente. Pois, se houver ainda algum vínculo à recordação e ao desejo, já não é para deplorar a sua irrealidade, porque aparecem, um e o outro, como elementos do nosso ser actual. Mas, para não ser de modo algum por eles desviado do presente, é preciso depurá-los o suficiente para os reduzir a um acto que se realiza, desinteressando-se da passividade dos estados que o acompanham ou dos objetos aos quais se aplica, quer dizer, libertando-o da ideia de uma percepção perdida ou esperada. Deste modo, o presente, concentrando em si as imagens que parecem escapar-nos no longínquo passado bem como aquelas que nos atraem para o futuro através de miragens fora do nosso alcance, liberta-nos da servidão a que elas nos reduziam, permite-nos degustar o suco de cada uma delas e dá-nos um gozo espiritual. Em vez de sofrer a distância que as separa da realidade sensível, encontramos nelas uma luz nova a qual a sensação não poderia pretender aceder. E se a imagem aparece ainda como susceptível de ser projetada ora no passado ora no futuro, é apenas para que forneça um objeto idêntico à nossa contemplação e ao nosso amor. Mas as formas particulares do ser não nos interessam já pelo seu conteúdo, o qual procuraríamos vamente fixar ou reter. O seu papel é de nos revelar a presença absoluta de um ser eterno, e é necessário que sejam sempre novas para que possam permitir-nos participar na sua essência, enriquecendo sem cessar a nossa natureza e fazendo do curso inteiro da nossa vida um nascimento ininterrupto. 6. Nada há de nosso, salvo o acto no instante em que se exerce. É no acto que se funda a nossa verdadeira realidade e o erro da maior parte dos homens provém de estarem mais atentos ao conteúdo, isto é ao limite do acto, do que é o próprio acto. E através de um acto que percebemos, que nos recordamos e que desejamos. E em cada um destes actos, considerado enquanto acto, a nossa participação no ser é presente, perfeita e indivisível. Todo mundo bem o sente. Mas, cegos pela limitação que o tempo produz na nossa natureza e persuadidos de que a distinção do passado e do futuro é característica do próprio ser, somos levados a identificar o presente, não com o acto, mas com o estado, e, por consequência, com o sensível. Daqui provém todas as nossas desditas. Assim os homens sofrem contemplando o passado, se era feliz, porque lhes fugiu. Será melancólico, porque a sua imagem os persegue, mesmo na posse da felicidade presente. Tentando adivinhar o futuro, sofrem ainda de vir a ser privados das alegrias que esperam e temem sempre a ameaça de qualquer perigo. É que, transportando-se para o passado e para o futuro, que consideram como estados abolidos ou ainda por nascer, não podem senão desviar-se da realidade presente. Comprazer-se num sonho impossível de actualizar e envenenar toda a sua vida com comparações que apenas aguçam a consciência dos seus limites. Pelo contrário, solidarizando-nos com o acto, permanecemos ligados ao presente do ser, reencontramos, com a inocência, a fonte mesma de toda a nossa potência.
O passado mais miserável torna-se num elemento da nossa força presente. É a prova benfazeja que a nutre e que a ilumina. O instante presente, fazendo concordar a nossa existência com a do universo, inscreve, de algum modo, na abundância infinita deste último a perfeição actualizada da nossa essência. E o futuro mais incerto, dando ao ser a forma próxima e subjetiva do acto por oposição ao dado, abre diante de nós caminhos, nos quais se empenha a nossa liberdade, que tornam possível nosso progresso, que nos permitem reencontrar o concreto, do qual o sonho nos tinha afastado, e que nunca deixam nem de propor à nossa atividade qualquer novo emprego, nem de lhe prometer, se a luz souber esperar, frutos melhores do que aqueles que alguma vez já provou. Na procura das novidades passageiras, o eu não pode senão dissolver-se. Mas cada objeto particular, este que está à nossa frente, que está presente no instante, e que é sempre novo, mesmo se nos parece completamente familiar, é no entanto suficiente para nos pôr em contato com o ser absoluto, pois deve situar-se no todo o que implica e que exprime a seu modo. Deste modo, adquire um relevo e uma suficiência que o cimem, de algum modo, da relatividade onde o mantém a pura consideração dos seus limites, face a nós mesmos e face aos outros objetos. De qualquer modo, para que este resultado possa ser obtido, é necessário que o ser deixe de ser para nós um imenso dado, que tentaríamos abarcar sem o conseguir. É preciso que, indiferente ao conteúdo de cada dado, nos pudéssemos unir, em cada um deles, ao acto universal que o funda com todos os outros. É apenas deste modo que poderemos assegurar a nossa ligação com o ser absoluto e omnipresente e segurarmos-nos a um ponto fixo, de onde poderemos, doravante, assistir e colaborar sem desejo, sem temor e sem remorso ao desenvolvimento ilimitado do nosso ser limitado. Assim, não será possível censurar-nos de parar e de aprisionar antecipadamente o desenvolvimento do eu, inscrevendo num todo imutável, ao mesmo tempo, a sua origem, o seu fim e o próprio intervalo que os separa e que lhe permite eclodir. Se preferisse abrir à sua frente um percurso misterioso e indefinido, mas rejeitando a ideia de um todo no qual se nutre, ficar-se-ia bem embaraçado ao justificar como eu poderia sequer enriquecer-se ou, tão somente, mover-se. Contrariamente, vê-se bem como, através de um contato sem cessar renovado com o ser imóvel, o nosso empírico cresce, por assim dizer, sem pensar nisso, integrando na sua natureza própria todos os aspectos sucessivos que os seus diferentes encontros com o ser lhe revelaram. Para evitar a idolatria que consistiria em pôr um todo no qual todas as manifestações do ser seriam realizadas de uma só vez, anteriormente à aparição dos indivíduos, basta admitir que estas manifestações não existem, com efeito, senão para indivíduos, mas que, sob pena de as excluir do ser e de as tornar ininteligíveis, é preciso pô-las em acto no interior da totalidade das coisas, com todos os indivíduos que as actualizam, através das suas operações autônomas. O todo, tal como definimos, não está de modo algum separado das suas partes, é o princípio que, não somente contém em si de uma maneira indivisa todas as possibilidades, mas que exige e realiza a passagem ao acto de cada uma delas, segundo as condições definidas que permitem a todas as partes, no momento em que aparecem, constituir elas mesmas o seu ser participado. 7. O ser é uno e intemporal. Dado que o acto tem necessidade, para ser, de se exercer, está sempre posto no instante e é sempre novo. Parece, pois, que os actos diferem uns dos outros pelo tempo, pelo lugar, pelas circunstâncias, pela matéria que modelam, pelo desígnio que perseguem. Mas isto é dizer que diferem pelos seus limites ou pelos obstáculos que encontram, não pela sua natureza, nem pela sua essência. De entre os actos que o homem é capaz de realizar, apenas aqueles que confiou, em si, ao hábito, fora de si a máquina,
estão aprisionados em formas rígidas e especializadas. Mas, se se considera a atividade da mão de um operário hábil, acha-se esta tão ágil, que se é incapaz de prever todos os gestos que pode fazer, e, no entanto, dependem da sua estrutura e das resistências que lhes são opostas. Assim que a atividade se torna artista, multiplica infinitamente os seus prestígios, e nas figuras que fixa, faz esquecer as lutas que travou, para não deixar transparecer senão as marcas visíveis do seu desembaraço e da sua liberdade. Se considerarmos o herói e o santo, a perfeição da sua atividade não vem do fato de que, em vez de se expressar por intermédio de actos conhecidos antecipadamente, se encontra espontaneamente adaptada às circunstâncias mais variadas, de modo que, após ter provocado a nossa surpresa, nos parecerá, imediatamente, a única justa e natural? E não é nela principalmente que observaremos o verdadeiro efeito da atividade, que é o de se exercer unicamente através da presença. Age tanto mais quanto menos parece agir. É que age através do seu próprio ser mais que pelo seu movimento. E a sua influência móvel basta para convocar, sem esforço, todos os que a sofrem, à consciência da sua própria natureza e da sua própria função. Sustentar-se-á, sem dúvida, que um acto não pode exercer-se senão no tempo, que comporta um ponto de partida e um ponto de chegada, que possui um devir interior, que produz uma transformação visível do universo, e, para tudo dizer, que converte uma potência numa coisa. Mas estes caracteres não pertencem de fato senão à ação, e essa está misturada com materialidade e passividade. Exprime um símbolo do acto no devir. É como se este se deixasse atrair e penetrar pelo acto procurando imitá-lo à sua maneira. Pelo contrário, se se considera o acto na sua pureza, não tem existência fora do presente no qual se exerce. O passado mais não pode ser do que um estado, e como já não podemos modificá-lo, é necessário que o soframos. Desde que tentamos pensá-lo através de um acto, torna-se presente sob uma nova forma. De modo idêntico, o futuro mais não é do que objeto do desejo, e quando a vontade se lhe aplica, é para testar os seus limites e a distância que separa a realização do desígnio. Mas quem pudesse pensar no futuro, por intermédio de um acto sem passividade, não teria já necessidade de desejar que se produzisse para o conhecer e para o fruir. Pretender-se-á que é impossível não empenhar no tempo este mesmo acto, que não tem sempre a mesma atenção e que sofre transformações interiores, à medida que o efeito deduzido se cumpre. Mas o acto não tem efeito. Para isso seria necessário que pudesse deixar de ser, transmutar-se em estado, descair para o nível de coisa. Seria necessário que não tivesse em si a totalidade da sua perfeição. O efeito depende dele, sem dúvida, mas ao mesmo título que a causa, uma vez que a própria causa é apenas a condição ou dado cuja ligação com o efeito traduz, é verdade, a realidade do acto, mas relativamente a certas circunstâncias definidas, e tal como se manifesta aos olhos de um espectador que deixa de experienciar interiormente a inalterável presença e a inesgotável plenitude. A partir do momento em que tentamos apreender o acto no tempo, substituímos o próprio acto pelo sulco que deixou na nossa memória. Não é o mesmo que dizer que deixamos de o realizar para considerar do exterior o intervalo ocupado pelo seu vestígio. Mas o que contribui para provar que o tempo, em vez de ser uma condição primitiva do ser, mas não é do que um meio de proporcionar o conhecimento do ser à nossa natureza finita, é que, se devemos captar a natureza do ser puro sob a forma de um acto sempre presente, mas com uma presença que é superior ao tempo, e que funda a possibilidade deste em vez de se renovar nele, o futuro no entanto, após ter se escoado no tempo, do qual é evidentemente inseparável, não pode evitar ser abarcado, por sua vez, por um acto de contemplação que é em si mesmo intemporal. 8. O sábio é indiferente aos estados. Estamos de acordo, sem dúvida,
sobre o fato de cada um de nós viver num mundo puramente representado, e de este mundo ser obra sua, e que difere de um indivíduo para outro em riqueza e em profundidade, e que mede, por assim dizer, a qualidade e o poder da nossa própria participação no ser total. Mas não é a multiplicidade dos nossos contactos com o tudo que a nossa ambição deve ser consagrada. Pois um tal progresso tem o seu preço, nenhuma das formas particulares do ser nos pode satisfazer, não nos devemos pois ligar a elas, estas comprometem-nos numa diligência indefinida, cujo termo nos escapa sempre. Enredam-nos nos seus conflitos, onde o eu se despedaça. De facto, encontramo-nos sempre divididos em nós mesmos enquanto não tivermos feito manifestar em nós a simplicidade do acto puro. Tornamo-nos no joguete das paixões, chocamos por todos os lados com os nossos limites, os nossos votos cada vez mais numerosos, continuam sempre a ser frustrados, a nossa impotência, que acreditava restaurar-se, não para de crescer. É que nenhuma das nossas aquisições traz em si o seu próprio prêmio, mas não é do que um meio que nos deve permitir abrir, em nós, o acesso a uma operação que vem de mais alto, que as engendra e que as compreende, mas que as ultrapassa todas. A atividade não tem, de modo algum, os estados por fim, é ela mesma o princípio e o fim, e os estados exprimem-na, mas como sombras que acompanham e que nula tornam sensível. É apenas quando nos destacamos de cada estado particular que podemos descobrir a fonte superabundante de onde todos emanam. Assim pois, não nos devemos espantar se temos a impressão de não receber a graça e a força inseparáveis da inocência primitiva e de um contacto constantemente renovado com o ser, salvo se a nossa alma parece ter se tornado semelhante àquela folha branca onde nenhum caractere está inscrito antes do ditado da inspiração, a esse espelho vazio de imagens, mas que reflete a pureza da luz, a esse movimento espontâneo que prossegue com facilidade num meio dócil e mesmo cúmplice onde nenhum obstáculo o retarda ou o detém. Também os sábios e os santos, peritos em pôr em prática todos os recursos da alma para obter a virtude e o júbilo, encaram como a primeira condição da iniciação espiritual esta virtude negativa pela qual o ser, renunciando antecipadamente a todas as imagens exteriores, às quais se tinha aplicado até então a sua preocupação, permanece finalmente só consigo mesmo e, por consequência, face a face com o acto que o faz ser. Pode-se dar a esta virtude o nome de purificação, de despojamento ou de indiferença. Mas tudo ganhamos quando tudo pensamos perder, pois se nos purificamos, é apenas das misérias do amor próprio, se nos despojamos, é apenas dos objetos que aprisionavam este, se somos indiferentes, é somente face a todos os gozos separados que procurava vamente reter. Assim, acreditando abandonar aquilo que nos pertence, abandonamos o que nos limita. Descobrimos a identidade do ser que sacia nossa capacidade do ser que excede. As diferentes formas do ser não mais se opõem entre si, se bem que cada uma delas não possa assegurar a sua ligação com o todo, senão cumprindo exatamente a sua vocação e o seu destino particulares. Por consequência, ninguém pensará que a alma, retirando a sua atenção e o seu amor de todos os objetos, deva de fato tornar-se semelhante a um deserto e possa abolir em si a sua presença sensível. Como admitir que um ser finito possa, sem ser aniquilado, ver desaparecer em si todos os seus estados? Num sentido, cada um destes estados será, pelo contrário, singularmente relevado, aparecendo tal como deve ser e no lugar onde deve estar, tornar-se-á, na sua ordem, um termo único e absoluto. Mas, para tal, será necessário, precisamente, que o eu deixe de se interessar por ele como um fim que poderia modificar, reter, ou mesmo produzir, dado que está seguro de encontrar em todos os estados, quaisquer que possam ser, o acto soberanamente inteligível, ao mesmo tempo idêntico e sempre novo, de que dependem tanto a sua força espiritual como a sua alegria interior. 9.
A alegria é a perfeição do acto mesmo. Todos os homens buscam o conhecimento, a potência e a alegria. Mas a alegria é o bem supremo. Basta-se a si mesma. Contém e ultrapassa o conhecimento e a potência. Afasta e esquece os conhecimentos particulares. Produz uma luz própria que a justifica. Descobre a sua vocação ao ser que a experimenta. Dá um sentido ao universo. É este universo que lhe permitiu nascer, mas ela envolve-o agora no seu esplendor. Do mesmo modo, a alegria não é, de modo algum, um efeito da potência, nem um testemunho que se lhe rende, não é nem o seu sinal, nem a sua continuação, está para além. É indiferente aos seus sucessos, não retira vantagem alguma nem do seu exercício, nem dos seus efeitos. Não tem consideração para com as suas formas divididas, realiza a sua unidade, dá-nos infinitamente mais do que qualquer uma delas tinha prometido e podia comportar, não deposita nelas a sua confiança. Reúne-as e ultrapassa-as ao mesmo tempo. Há nela uma luz, uma liberdade, uma serenidade que não se encontram na potência e no conhecimento, salvo quando atingiram o seu objeto e, por consequência, deixaram de se exercer. É na alegria que encontram ambas a completude e o porto. Mas esquecem então os objetos particulares que tinham perseguido e que mais não eram do que os obstáculos dos quais deveriam triunfar. A perfeição da alegria impede-a de se deixar aprisionar por objeto algum. Este seria para si não uma razão de ser, mas uma limitação. Une-nos a um princípio capaz de engendrar todas as verdades particulares, a fonte de onde derivam todas as ações, todas as vitórias e todas as conquistas da potência. E pode mesmo dizer-se que, na alegria, o princípio do conhecimento se identifica com o princípio da ação. De tal modo que o sucesso num ou no outro destes dois domínios mais não é do que um meio para nós alcançarmos mais longe. Na alegria, a atividade, indiferente a todos os fins particulares, esquecida de que se ramifica em faculdades distintas, alimenta-se do seu puro exercício. O conhecimento e a potência são os meios para produzir alegria. Não há dúvida de que nos dão uma alegria própria que é como que o acompanhamento do seu jogo. Mas, no fim, é necessário que venha uma e a outra resolver-se e perder-se nela. Nesse momento, o pensamento e a ação fazem nascer em nós uma emoção nova e incomparável. É aquela que acompanha a aniquilação da sua operação própria e separada na consciência que tem, desaparecendo, de chegar ao fim. A alegria não difere da presença mesma do acto. É que o acto não pode conhecer revés, dado que não reside no seu feito, mas no princípio que o faz ser. Não se distingue da personalidade que o realiza e da qual exprime a essência viva e desmaterializada. Ou antes, a matéria cede-lhe, como a vontade e a graça. Ninguém poderia conceber que fosse diferente do que é, e, no entanto, é soberanamente livre como é soberanamente ágil. Não se pode conceber senão como acabado, mas de um modo natural e que exclui o esforço. Não conhece nem a dispersão nem o obstáculo, traduz aos nossos olhos o sucesso de uma personalidade que, cumprindo, experimenta a alegria de se realizar a si mesma, por meio de uma operação que se assemelha, ao mesmo tempo, a uma libertação e a uma criação. Apresenta uma unidade interior que nenhum escoar do tempo pode alterar. Apesar da variedade das circunstâncias nas quais se exerce, encontramo-lo sempre semelhante a si mesmo. É sempre o mesmo acto que nos mostra que nunca tinha deixado de estar presente. Nenhuma aplicação força a modificar-se, nenhum fim ultrapassa. Quando nós mesmos o realizamos, revela-nos o mesmo rosto familiar. Parece que nasce por sobre a vontade, que não produz senão ações. É objeto de uma espécie de contemplação, como um modelo inacessível até o momento em que, vendo-o reaparecer, o reconhecemos, produzindo em seu redor o apaziguamento e a certeza, resolvendo as dificuldades aparentemente intransponíveis e tornando visível uma ordem que nos espantamos de ter perdido, assim que a restabelece. Fim.